Obrigado, Boris. Time, daqui a pouco a gente volta. Olha, o Instituto Atlas Intel divulgou uma pesquisa sobre a avaliação do presidente Lula e do governo. Em novembro, tanto o desempenho do presidente quanto do governo tiveram queda. Na comparação com o mês de setembro, quando a avaliação de desempenho do presidente Lula tinha 52% de aprovação, a distância entre a desaprovação era maior, com 46% das pessoas que desaprovavam a atuação do presidente. Em novembro, a aprovação caiu para 50% e a desaprovação foi para 47%. Nas duas ocasiões, 3% das pessoas não souberam responder. A pesquisa também avaliou a percepção sobre o governo Lula. Vamos ver os resultados. Em setembro, 44% avaliaram o governo Lula como ótimo, bom, enquanto 42% achavam o governo ruim, péssimo. 13% avaliaram como regular e 1% não soube responder. Em novembro, a avaliação de ótimo e bom é de 43%, enquanto a avaliação de ruim e péssimo cresceu para 45%. O índice de avaliação negativa foi maior, mas ainda no limite da margem de erro. 11% avaliaram o governo como regular e 1% não soube avaliar. A pesquisa ouviu 5.211 brasileiros entre os dias 17 e 20 de novembro de 2023. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Vou chamar o nosso time de novo, começar com o Boris Casoy. Boris, o que provocou essa queda na avaliação do governo nesses últimos 11 meses, na sua avaliação? Olha, são vários fatores, Você não pode apontar um fator só. Talvez o presidente tenha frustrado as expectativas de seu eleitorado. A vitória dele foi uma vitória apertada, ele tem uma oposição atuante, um congresso de oposição, ideologicamente oposto. Enfim, tem algumas questões que ele colocou que se transformaram em polêmica. Tem essa questão das viagens dele, o presidente fica muito tempo fora do país, então se vende uma imagem, estou falando em imagem, não estou falando em realidade, uma imagem de que ele é ausente no governo, que ele prefere viajar, que ele prefere vender a imagem dele no exterior, enfim, eu acho, e a diferença do que está acontecendo nessa pesquisa é muito pequena, mas é um indicativo que deve estar preocupando o Planalto. Tem muita coisa para acontecer, tem uma reforma tributária que pode dar certo, que pode não dar certo, tem uma série de fatores que modificam a situação que o país vive hoje e que podem fazer melhorar a imagem do presidente Lula. Agora, se você fizer uma análise rasa do governo, diz assim, o que melhorou? O eleitor diz, o que melhorou na minha vida até hoje o presidente Lula? Não melhorou muito, se é que melhorou alguma coisa, então você soma esse monte de fatores, eu devo ter preterido algum, e leve em consideração que a tendência não é boa. É isso. Larissa, qual o maior erro do governo nesses 11 meses, na sua avaliação? Olha, Leandro, eu acho que isso tem muito pouco a ver com elementos como Lula viajando. É absolutamente irrelevante, na minha opinião, esse tipo de impacto em pesquisas, porque pesquisa sobre a aprovação de governo, ela tem em geral a ver com a realidade das pessoas, como elas estão percebendo a capacidade do governo de cumprir o que ela prometeu, o que o governo prometeu. O que a gente pode observar aqui nessa pesquisa Atlas, por exemplo, é que a maioria dos entrevistados respondeu que ele entende que o grande problema do Brasil nesse momento é criminalidade e tráfico de drogas. Em seguida, vem corrupção e depois pobreza. Essa parte de criminalidade, por exemplo, é muito relevante porque o governo passou por uma crise de segurança pública, uma crise muito grande. A gente está vendo isso em vários estados brasileiros e a figura do governo federal como um elemento capaz de impactar de solucionar esse problema é muito forte. E ao que tudo indica, o que essa pesquisa indica, é que isso pegou
para a população. E a gente fala ali também, como eu estava falando, por exemplo, de elementos como pobreza e corrupção. Não há uma percepção dos brasileiros de que o governo Lula está conseguindo ter avanços significativos nessas áreas. Aí, pegando um outro exemplo, existem alguns comparativos ali também com o governo de Jair Bolsonaro, que estão expressos nessa pesquisa Atlas, que podem ajudar a ilustrar isso melhor, mas eu acho que é esse ambiente macro que acaba impactando na percepção dos brasileiros em relação ao governo Lula. O que a gente vê? O governo está com muita dificuldade de fazer andar a sua agenda econômica também. A gente está se aproximando aí do fim do primeiro ano de governo e o resultado não está sendo uma transformação, uma mudança significativa na vida dos brasileiros, como foi prometido lá atrás. A questão do dinheiro no bolso, a questão do emprego, tudo isso tem a ver com como o brasileiro percebe o governo Lula. E não tem havido uma mudança, uma transição significativa aí que poderia justificar aí um otimismo dos brasileiros em relação à capacidade do governo de cumprir a sua agenda. Eu acho que essa questão macro, que tem mais a ver com o dia a dia dos brasileiros, é a mais relevante, eu acho. Pedro, tem esse ponto em relação à economia, né? Um rombo no 2024, para como é que o governo vai conseguir contornar isso aí, mas esse ponto, outro ponto citado pela Clarissa, da segurança pública, é um assunto muito abordado pela oposição. E a oposição até questiona, será que essa GLO que hoje está em vigor nos aeroportos e portos é o suficiente para poder conseguir combater o crime organizado? Ou seja, aí está um assunto, Pedro, que o governo poderia olhar com uma lupa ou então acender uma luz amarela para poder fazer uma atuação muito mais contundente para evitar esse argumento da oposição, na sua avaliação? Olha, Leandro, esses números mostram que aparentemente houve uma contaminação da imagem do governo brasileiro e também do presidente Lula com a agenda negativa da criminalidade, que foi em 2023 até agora uma agenda persistente, primeiro na Bahia e depois no Rio de Janeiro. Não foi por acaso que o governo mobilizou uma força-tarefa para atuar no Rio de Janeiro e antes disso na Bahia, resistiu por muito tempo a adotar essa GLO, porque imaginou, pensou e viu que talvez adotar uma GLO mais ampla trouxesse a crise para o colo do governo, se houvesse, por exemplo, uma ação da Força Nacional mais direta, que tivesse óbitos, por exemplo, esses óbitos seriam colocados na conta do governo federal. Então, eles fizeram uma GLO mais pontual. O presidente Lula, a princípio, não gostava dessa ideia, preferia não adotar a GLO, preferia usar uma estratégia diferente, mais transversal, acabou cedendo aos apelos do próprio ministro Flávio Dino. E durante todo esse ano de 2023, houve uma tentativa muito forte do governo Lula e também do Flávio Dino de imprimir uma marca na segurança pública. Os petistas, por exemplo, alegam que essa ideia de criar um ministério específico para a segurança pública, tirando essa atribuição do Ministério da Justiça, seria uma maneira de dar uma resposta para a sociedade, criar uma pasta que fosse uma vitrine para o governo Lula chegar em 2026 tendo o que apresentar. De qualquer forma, e dito isso, ainda é muito cedo para dizer que já há uma fadiga de material do governo. Em outras circunstâncias, os governos já foram mais avaliados nesse primeiro ano. Em relação à agenda econômica, o governo Lula vem conseguindo se avançar com ela no Congresso Nacional. Aliás, só com a agenda econômica, a reforma tributária deu passos importantes. Eu imagino também que deve haver algum tipo de frustração da parte do eleitorado do governo Lula, que é mais progressista ou mesmo de esquerda, porque nenhuma das agendas prometidas pelo candidato Lula em 2022, até o momento, nesse campo, foi preenchida, foi contemplada, né, Leandro?